Entrou na Globoplay essa semana a série, o seriado do Senna. E eu dei uma assistida e relembrei de muitos momentos. Eu sou velho, né? Então, em 84 eu já estava vivo, eu já estava acompanhando o começo da carreira dele. Eu lembro da entrada dele na Toleman. Eu lembro dos quadradinhos que tinha no jornal, falando que ele foi campeão da Fórmula 3000, que ele ganhou a Fórmula 2. Então foi um momento de nostalgia afetiva muito grande. E o Senna claramente era um obcecado por vitórias. Assim, é impressionante como ele transformava a vitória lá na sua competição de um jeito tal, era tomado, dominado de uma maneira tal que até corria grandes riscos, ninguém dirigia como o Senna na chuva, correndo um risco além do que seria o tolerável, mas o que fez, o que teria feito o Senna ser dessa maneira? Primeiro, a imagem que eu fiquei é que a estrutura emocional do Senna era uma estrutura carente e frágil, nada demais, nada de errado. Mas sabe, uma coisa meio imatura, uma coisa do cara que precisa de colo de mãe. Aliás, é muito interessante, porque numa das cenas, depois que o Senna vê a mãe dele lá na Inglaterra, antes de uma das corridas, é o suficiente para ele ser dominado pela confiança e ganhar a corrida. É uma bela cena, bem muito mostrada. Então, a compensação dessa fragilidade, desse emocional mais imaturo, fazia com que a busca pela vitória virasse como uma forma de estar buscando essa segurança que emocionalmente ele não tinha. Mas isso é o suficiente? Não, não é, porque se fosse assim, todos os carentes dirigiriam tão bem quanto o Senna. Tinha mais. Além de ser um obsessivo pela vitória, o Senna ele era obcecado. Então ele decorava os circuitos, ele tinha perfeita e total consciência da correspondência dos seus movimentos com o resultado na direção, ou seja, era um talento dirigindo, a sua habilidade de dirigir era muito grande. E, evidentemente, quando você tem essa habilidade, o resultado tende sempre a ser bastante bom. Pode até não chegar à vitória, mas acaba sendo um resultado de reforço do nosso poder, reforço da nossa sensação de poder se sobrepor sobre o mundo. A junção dessas duas coisas, a fragilidade emocional, somado a essa competência de observar os movimentos e desenvolver a técnica do dirigir, através, não é de ler manual, não adianta ler manual, não, é através da consciência, é da percepção. Ele treinou e treinou dirigir kart anos a fim na chuva para poder ter essa maestria que ele tinha para dirigir na chuva, inclusive se permitindo correr riscos que um ser humano normal não conseguiria. Fazia com que ele conseguisse esses resultados excepcionais. E infelizmente, essa sua obsessão por vitória acabou sendo um dos elementos que conduziu ele à morte, né? Porque o carro dele já parecia estar apresentando algum tipo de dificuldade, ele mais uma vez estava dando mostras que seria superado pelo Schumacher, ele não aceitava isso de jeito nenhum, foi além do que podia e acabou, infelizmente para todos nós, acabou morrendo, acabou se acidentando. Essa é a história de Senna, recomendo que você veja a série, embora eu nem tenha acabado de enxergar, assiste ela por inteiro, mas você vai entender o que leva um indivíduo a ser um gênio. No caso do Senna, uma carência emocional, uma necessidade de se provar, somado ao profundo conhecimento, a profunda consciência que ele tinha da sua técnica de dirigir.